Fala aí, sócios, eu sou o Alisson Ferreira, criador do Sócio de Negócio, e hoje eu vou apresentar para vocês alguns fatos que vocês precisam saber sobre fundos imobiliários antes de vocês começarem a investir. E no final desse vídeo eu também vou mostrar na prática como vocês conseguem investir em fundos imobiliários. Então, se você está planejando começar a investir em fundos imobiliários, segura mais alguns minutinhos e fica comigo nesse vídeo até o fim. Antes de eu falar tudo que vocês precisam saber sobre fundos imobiliários, se você é sócio raiz, se você sempre acompanha os conteúdos aqui do canal e sabe que são conteúdos de qualidade, deixa o seu like e dá confiança aqui embaixo para me motivar a continuar produzindo conteúdos para vocês. Mas agora sim, sem mais enrolação, vamos falar sobre fundos imobiliários. E não tem forma melhor de começar a falar sobre esse tema, senão falando o que são fundos imobiliários. Fundos imobiliários também são conhecidos como FIIs. Eles nada mais são do que uma classe de ativos de renda variável que reúne o capital de vários cotistas para investir em ativos relacionados ao mercado imobiliário. Então, basicamente, os fundos imobiliários vão funcionar como uma grande vaquinha, onde milhares de cotistas vão comprar cotas desse fundo imobiliário e esse capital que está entrando no fundo, eles vão investir em ativos relacionados ao mercado imobiliário, como galpões logísticos, lajes corporativas, shopping centers, hospitais, hotéis e muito mais. Entendido isso, eu vou passar mais alguns detalhes sobre o funcionamento dos fundos imobiliários. Basicamente, os FIIs eles são negociados na bolsa de valores através de um ticker. Esse ticker ele é composto por 4 letras e 2 números. E através desse ticker você consegue negociar esse fundo imobiliário no home broker de uma corretora. Quando você compra cotas de um fundo imobiliário, você está comprando uma pequena fração dele. Então, por exemplo, se um fundo imobiliário ele tem 1000 cotas distribuídas no mercado e você comprou 100 dessas cotas, isso significa que você tem 10% de participação naquele fundo imobiliário. E outra coisa muito importante de se ressaltar é que você irá receber aluguéis de forma proporcional à quantidade de cotas que você tem. Então, quanto mais cotas você tiver, maior será o valor dos aluguéis que você irá receber daquele fundo imobiliário. Entendido o que são fundos imobiliários e como eles funcionam, agora eu vou te falar sobre algumas vantagens de se investir em FIIs. Começando pela segurança, os bons fundos imobiliários sempre priorizam encontrar bons imóveis e alugar eles para bons inquilinos. Isso nos dá segurança porque basicamente nós estamos alocando o nosso dinheiro em um fundo imobiliário que tem uma gestão especializada a localizar esses tipos de imóveis. Diferente de nós que se fôssemos investir no mercado imobiliário por conta própria, talvez nós não conseguíssemos identificar boas oportunidades como essa gestão especializada consegue. Outra vantagem de se investir em fundos imobiliários é que você consegue começar a investir com pouco dinheiro. A partir de R$10 você já consegue investir em diversos fundos imobiliários. E independente do valor que você investe nos fundos imobiliários, você já teria direito de receber parte do lucro deles. Caso não tenha ficado muito claro ainda como os fundos imobiliários têm lucro, basicamente um fundo imobiliário ele vai construir ou comprar um imóvel e ele vai deixar aquele imóvel alugado para algum inquilino. Quando aquele inquilino pagar o aluguel para o fundo imobiliário ele vai distribuir parte daquele lucro que ele obteve com o aluguel de forma proporcional para os seus cotistas. Outras vantagens de se investir nessa classe de ativos é que é muito simples. Você comprar e vender uma cota de um fundo imobiliário, você só paga imposto se você vender uma cota com lucro, você vai receber proventos todos os meses e a volatilidade dos FIIs são menor que a volatilidade das ações. Falando sobre os rendimentos que os fundos imobiliários pagam, os FIIs eles são obrigados por lei a distribuir 95% do seu lucro para os seus cotistas. Uma das principais métricas que é utilizada para avaliar se o fundo está fazendo uma boa distribuição do lucro dele para os seus cotistas é o dividend yield. Quanto maior for o dividend yield, significa que maior é o retorno que o acionista está tendo em relação ao valor que ele pagou naquele fundo imobiliário. Mas claro que somente essa métrica não deve ser avaliada isoladamente. Ela deve ser avaliada em conjunto com diversas outras métricas que são utilizadas para avaliar se um fundo imobiliário ele é bom ou ruim. Em relação aos tipos de fundo imobiliário, existem 3 principais categorias. Os fundos imobiliários de papéis, que investem em títulos de dívidas relacionadas ao setor imobiliário. Fundos imobiliários de tijolo, que investem basicamente em imóveis físicos, como shoppings, lajes corporativas ou escritórios. E existem os fundos imobiliários chamados FOFs, que são fundos de fundos. Basicamente é um fundo imobiliário que investe em cotas de outros fundos imobiliários. Mas agora que eu já dei toda essa introdução sobre os fundos imobiliários, eu vou mostrar para vocês na prática como investir nessa classe de ativos. Para você começar a investir em fundos imobiliários, você precisa basicamente ter duas coisas. Primeiro, uma conta em uma corretora e segundo, ter dinheiro nessa conta. Mas conforme eu mencionei, a partir de R$10 você já consegue começar a investir em FIIs.
Vocês já estão vendo aí na tela a minha corretora. Eu utilizo a Nuinvest, porém caso você tenha conta em outra corretora, não faz muita diferença, porque os passos são basicamente os mesmos. Você vai localizar o fundo imobiliário que você quer investir através do ticker dele, que são aquelas 4 letras e 2 números. Por exemplo, eu vou fazer os aportes do mês da carteira do canal. Hoje eu vou investir em 3 fundos imobiliários. O primeiro deles vai ser o BRCO11, que inclusive nós já temos na nossa carteira do canal. Inclusive eu vou deixar o link da playlist da carteira do canal aqui em cima, caso você queira assistir os outros fundos que eu tenho na carteira do canal. Mas basicamente você vai digitar o ticker do fundo imobiliário nesse campinho de busca aqui, no caso BRCO11. Você vai colocar a quantidade de cotas que você quer comprar, colocar a sua assinatura eletrônica que você vai criar no momento que você abrir conta em uma corretora e basta dar um comprar. E com isso nós acabamos de concluir o nosso aporte no nosso fundo imobiliário. E eu vou repetir o mesmo processo para os 2 outros fundos imobiliários que eu vou comprar para a carteira do canal, que é o Vino11 e o MXRF11, que também são excelentes opções de fundos imobiliários. E se você seguir o passo a passo que eu te mostrei aqui, você acabou de investir nos seus primeiros fundos imobiliários. Caso você tenha ficado com alguma dúvida referente a fundos imobiliários, como investir neles na prática, é só você deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo todos. Com isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Meu nome é Alisson Ferreira e até a próxima.